Instruções ao candidato. Essa estação é composta por um caso clínico e uma tarefa. Você terá 10 minutos até o término dessa estação. Você está prestando atendimento a uma vítima de queda de moto com sinais de traumatismo raquimedular cervical, sinais de choque, refratário e reposição de volume. Após descartar todos os focos de hemorragia, você conclui que se trata de um choque distributivo de causa neurogênica e opta pela administração de drogas vasoativas. Desse modo, você reconhece a necessidade de um acesso venoso central. Tarefa 1, tempo sugerido 10 minutos. Realize a passagem de um acesso venoso central subclávio à direita. Descreva as etapas conforme estiver executando-as. Bom, então eu vou higienizar minhas mãos. Vou solicitar a paramentação estéreo. Considere-se paramentado. Se quiser colocar só uma luva de procedimento para fazer o papel da luva estéreo, mas considere paramentado com avental estéreo, gorro, máscara, óculos, luva estéreo. Vou me apresentar para o paciente, falar que eu sou o Dr. João Paulo, médico da unidade, solicitar a autorização do paciente e explicar o passo a passo que a gente vai seguir. Bom, inicialmente eu vou fazer a antisepsia da região de forma circular, como se fosse um caracol, de dentro para fora. Repito esse procedimento cerca de 2 a 3 vezes. Logo em seguida, eu vou fazer a aspiração do anestésico local para fazer uma anestesia tópica. Pode ser uma lidocaína 2% sem vasoconstritor, tá bom? Depois de aspirada a medicação, eu faço a infiltração, tendo como ponto de referência a transição entre o terço medial e o terço médio da clavícula. Tá? Posso palpar também o músculo peitoral maior para ver onde a inserção dele se encerra aqui na clavícula, que é aproximadamente essa transição entre os terços medial e médio. Tá? Faço a introdução da agulha, vou aspirando para ver se não retorna sangue e vou fazendo a injeção da lidocaína a 2% no periósteo e nos tecidos nas partes moles que eu for encontrando. Bom, feito isso, eu vou acoplar a agulha de punção do acesso venoso central à seringa. Antes disso, eu vou... Faltou falar um passo. Depois da anestesia local, eu vou... Aliás, depois da antisepsia, eu vou colocar o campo estéreo fenestrado. Considere tá? com campo. Daí eu vou fazer a injeção do anestésico, logo depois vou colocar a agulha, do acesso em si. Vou direcionar a agulha cerca de 45 graus, margeando a borda da clavícula. E à medida que eu for introduzindo, eu vou aspirando para ver o retorno de sangue. Obtive retorno de sangue? Considere que sim. Tá. Então eu vou desacoplar a minha seringa, tapar o orifício para não contaminar aqui com sangue. Vou pegar o meu fio guia, desencapar o fio guia e vou introduzi-lo gentilmente. E eu encontro resistência ou não encontro resistência? Não. Então, não encontrando resistência, eu vou introduzindo até mais ou menos a segunda marca, até a segunda marca preta. A partir desse momento, eu posso retirar o suporte do fio guia e retiro também o bisel da agulha. Feito isso, vou conectar ao meu fio guia, sempre segurando ele. Eu vou conectar o dilatador. Quanto tempo tem? Você tem 5 minutos. Vou conectar
o dilatador e vou pegar o meu bisturi, fazer um piquezinho para facilitar a introdução do meu dilatador. Tá? Um pique na pele e comecinho do subcutâneo. Introduzo o meu dilatador de forma circular. Bom, depois de dilatado, eu vou retirar o meu dilatador, mantendo o fio guia segurado, e vou introduzir o catéter do acesso venoso central em si. Eu posso considerar que o catéter já foi salinizado? O catéter não foi salinizado. Bom, então eu vou salinizar o catéter. Tem a ajuda de algum assistente? Agora sim você pode considerar o catéter salinizado. Então tá bom. Eu peço para o assistente então salinizar e vou introduzindo então o meu catéter. Obtendo um pouco de resistência aqui. Posso considerar Tudo que bem, pode considerar o catéter inserido até o final. Tá. Considerei o catéter inserido, então. Vou removendo gentilmente o fio guia. E conecto o meu catéter a um equipo de soro. E abaixo o equipo para ver se o sangue retorna. Tem refluxo. Então tá bom. Havendo refluxo, eu vou fixar agora o meu catéter. Vou colocar a borboleta. E vou proceder com a sutura. Tem fio de sutura disponível? O nylon? Acabou o tempo. Encerrada a estação. Encerrada a estação. João, eu vou te dar o seu feedback em relação ao procedimento que você fez aí de acesso venoso central, uma veia subclávia. Então, olha só. Esse é um tipo de estação que já caiu algumas vezes em prova prática, né? Estação de conseguir um acesso venoso central. Então aqui a gente tem um manequim e um kit para você fazer uma passagem de um acesso central de 2 vias. Vamos lá, então ver o nosso checklist. Você indicou necessidade de higienização das mãos, pontuou nesse aspecto, indicou necessidade de paramentação, fez a paramentação de forma adequada, realizou a antisepsia também de forma correta, ampla no tórax, indicou adequadamente os parâmetros anatômicos para punção, você não colocou o paciente em Trendelenburg, então você perdeu esse pontinho. Você preparou a seringa para salinização, preparou os acessos de forma salinizada com a seringa, né? Pelo menos mencionou que pediu a preparação, também está correto. Você fez o bloqueio anestésico, e aí quando você fez a punção, você só incorreu em uma falha, que foi entrar com a agulha em 45 graus debaixo da clavícula.
dependendo do tamanho da agulha, do canhão da agulha que você vai pegar a punção, se você entra a 45 graus naquela região da clavícula, você direciona a sua agulha para a cavidade torácica e pode fazer um pneumotórax. Então você entra com a agulha debaixo da clavícula, deixa ela praticamente horizontalizada em relação ao tórax e aponta ela por debaixo da clavícula em direção à fúrcula external. Tudo bem? Você não realizou movimentos laterais com a agulha enquanto ela estava inserida para procurar o vaso, e se você fizesse isso, você ia perder um ponto, porque isso pode lacerar o vaso. Se você faz isso especialmente numa artéria, quando você está pegando principalmente a veia jugular e pega a artéria carótida, se você faz isso aqui e lacera a artéria, você pode causar um AVC no paciente ou fazer uma trombose aguda da artéria, e isso é uma condição extremamente grave. Então esse era um gabarito negativo e você não fez isso. Você colocou a agulha até o final, teve o refluxo de sangue e você não ficou movimentando a agulha, manteve a agulha estável e por isso você não perdeu esse ponto. Você também realizou a passagem adequada do fio guia, o fio guia não entrou para dentro do paciente, não fez êmbolo de fio guia, você tracionou o fio guia até o final do catéter, foi muito bem com isso. Passou o dilatador adequadamente, fez a introdução do catéter com controle adequado do fio guia. O que você não fez e que você perdeu uns pontinhos aí no final, depois da passagem do catéter, você não salinizou as vias novamente. Então você referiu que fez a manobra do refluxo, viu que o catéter estava alocado porque você permitiu o refluxo de sangue, mas você não lavou as vias. Se você não faz isso, o catéter obstrui com sangue. Então, sempre depois que você passou o catéter, aspirou, veio sangue na via, a via precisa ser salinizada, porque do contrário, você tem a obstrução do catéter e pode perder o acesso, tá bom? A fixação com fio de nylon não deu tempo, por uma questão de tempo não deu certo. E a última coisa aí que você deveria ter mencionado, que talvez não tenha tempo porque você não chegou nessa etapa, é o curativo. Para curativo de acesso central, a gente sempre dá preferência a usar filme impermeável transparente. E de preferência no filme, a gente coloca a data que foi feito o acesso, para você ter um controle principalmente de infecção de sítio de punção. Tudo bem? Mas você foi bem de modo geral na estação, por conta desses pontinhos aí, a sua nota final foi 6,5. Mas no geral, foi bem. Maravilha, professor. Muito obrigado. Tamo junto. Galera, então a gente vai fazer aqui um procedimento, uma punção de acesso venoso central de subclávia. Primeira coisa que eu quero dar de dica para vocês, sempre que vocês forem fazer algum procedimento invasivo, vocês têm que criar uma ordem na cabeça, e a que eu faço é assim. A primeira é posicionamento do paciente. Então como é que você vai posicionar um paciente para fazer acesso venoso central de subclávia ou jugular? O ideal é que o paciente esteja numa posição de Trendelenburg, ou seja, que ele esteja angulado de tal forma que o nível dos pés fique acima do nível da cabeça. Por quê? Porque isso torna os vasos mais túrgidos e favorece que você acerte a sua punção. Depois que você fez o preparo, aí você tem que pensar na sua antisepsia. Como é que você vai fazer o preparo de antisepsia para fazer uma punção? O ideal é que você faça escovação das mãos, no padrão escovação normal mesmo. Depois disso, você vai calçar um avental e colocar luva. Obviamente, espera-se que você já esteja com máscara, gorro e avental. E óculos. Aqui, por critérios didáticos, eu vou usar só a luva. A gente não vai calçar avental, não vai colocar touca, não vai colocar máscara, nada disso. Então vamos começar. O paciente está posicionado em Trendelenburg, preparei e chequei os materiais e a gente vai fazer a punção. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente calça a luva. Sempre tomando cuidado para a gente preservar a técnica estéreo, né? Não contaminar a luva na hora que está calçando. Nesse caso, nesse cenário clínico, o paciente estava desacordado. Então não há necessidade de eu explicar o procedimento para o paciente ou explicar o passo a passo do que eu estou fazendo. Mas quando o paciente está acordado, é importante para você manejar aí o nível de ansiedade do paciente e falar, olha, agora eu vou fazer tal coisa, você vai sentir uma picadinha, agora você vai sentir uma pressão. Isso faz com que o paciente colabore com você durante o procedimento e, eventualmente, num cenário de prova, você explicando o procedimento para o paciente também pontua, também consta no checklist. Então, muito bem. Estou paramentado, o paciente está posicionado, agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar o paciente, vou fazer a antisepsia do paciente. Para fazer acesso venoso de subclávia ou de jugular, o ideal é a gente fazer uma pintura ampla da região do tórax e a gente expor do mesmo lado tanto a jugular quanto a subclávia.
Por que razão? Porque quem já fez punção de central sabe. Às vezes você tenta a jugular e não consegue e precisa ir para a subclávia. E às vezes você tenta a subclávia e não consegue e precisa ir para a jugular. Para você não ter que tirar todo o campo, trocar todo o material, o ideal é já você deixar tudo exposto em campo. Então a gente vem aqui com solução de clorexidina alcoólico, por exemplo, ou PVPI alcoólico, e a gente faz a antisepsia do paciente. Eu sempre faço antisepsia bem ampla, para diminuir o risco de contaminação. Então você fez a antisepsia. Num cenário real aqui, agora a gente ia fazer a colocação de campos estéreis. Aqui, por uma questão didática, para vocês observarem o procedimento, a gente não vai pôr campo. Mas se a gente fosse colocar, de que forma seria? A gente põe um campo do mamilo aqui para baixo, um campo cobrindo a face, um campo aqui na lateral cobrindo o braço e um campo aqui para external à direita, aberto aqui para fora, para o lado direito, considerando que a gente vai fazer um acesso na subclávia do lado esquerdo. Lembrando que eu tenho que deixar exposto a minha fúrcula external, porque isso vai servir como parâmetro para punção, e é ideal que a gente deixe exposto a jugular ipsilateral ao lado onde eu vou fazer a punção de subclávia, e se possível, você pode também deixar o mamilo exposto, porque o mamilo é um ponto de referência se você for fazer a punção da jugular interna. Muito bem, aqui então a gente vai fazer a punção de subclávia. Antes da gente fazer a punção, você precisa escolher o sítio da punção. Subclávia tem trocentos mil sítios de você fazer punção. Tem vários. Você pode fazer o acesso por cima da subclávia, pode fazer o acesso por baixo da subclávia. O acesso que eu vou fazer aqui é o acesso que é mais realizado, que é o acesso médio clavicular. Então como é que a gente faz isso? Você pega a linha M clavicular, a linha que divide a linha da clavícula ao meio, vem aqui 1 a 2 centímetros para a lateral, 1 a 2 centímetros para baixo da clavícula. Esse é o ponto onde eu vou fazer a punção. Antes da punção, eu vou submeter o paciente a uma anestesia local. Então aqui eu tenho uma agulha com anestésico, né, uma agulha hipodérmica e uma seringa com anestésico. Então eu venho aqui e faço o meu botão anestésico. Anestesio a pele. E agora a gente considera que o paciente está anestesiado. Uma vez feito isso, agora eu preciso fazer a punção de fato. Aqui a gente tem um kit de catéter duplo lumen. Então aqui a gente tem o catéter, temos um fio guia, um dilatador que acompanha o kit, uma agulha que acompanha o kit e uma lâmina 11 de bisturi. Então eu vou pegar essa agulha que acompanha o kit, acoplo a agulha a uma seringa e a gente vai fazer a punção. Lembra que o sítio que eu escolhi é na linha médio clavicular, 2 centímetros para a lateral, 2 centímetros para baixo da clavícula. Agora tem uma questão importante. Eu vou entrar com a minha agulha aqui para a punção e eu tenho que saber para onde eu vou direcionar a minha agulha. A técnica ideal prediz que você direcione sua agulha para a fúrcula external. Então você vai passar com a sua agulha por debaixo da clavícula e vai direcionar ela para a fúrcula. Toma muito cuidado aqui, porque se você entrar com a sua agulha apontando muito para baixo, muito perpendicular à pele, você corre um risco alto de fazer um pneumotórax. E isso é um risco real e acontece, é uma complicação frequente de acesso subclávio. Então tudo bem, o paciente está anestesiado, vamos fazer aqui a punção. Então, ó, vim aqui no meu ponto escolhido de punção, atravessei a pele, eu entro sempre aspirando, veio sangue. Então, eu acertei aqui o vaso. Veio sangue, qual é que é a minha próxima etapa aqui? Eu retiro minha seringa e preparo essa estrutura aqui que é o fio guia. Então eu retiro a seringa. Num paciente com fluxo de sangue normal, ia estar gotejando sangue aqui pela minha agulha. Então eu venho aqui, introduzo o fio guia. E progrido o fio guia. Progrido quanto? Progrido até o fio guia chegar aqui na terceira marca. Esse fio guia ele é marcado, ele tem algumas demarcações. Então eu progrido aqui até ele chegar na minha terceira marca. Feito isso, eu venho aqui, deixo o fio guia exposto e agora eu vou retirar a minha agulha. Uma coisa que eu me esqueci de fazer no começo do procedimento e é importante que vocês façam é salinizar o acesso. Isso aqui vem com ar dentro, tudo bem? Para não ter risco de vocês colocarem ar dentro da veia, é importante que isso aqui esteja salinizado.
Então, aproveitando o ensejo, como isso aqui é um boneco, eu vou fazer a salinização agora, mas o ideal é que isso aqui sempre seja salinizado logo no início do procedimento. Então a gente vem aqui, preenche com soro, opa, até gotejar, fecha o catéter, vem aqui, preenche com soro, perfeito, e fecha a outra via do catéter. Muito bem, a gente está aqui com o fio guia introduzido, agora o que a gente vai fazer é retirar a agulha. A gente puxou a agulha e o catéter agora ele não consegue passar pela pele. Esse catéter é um catéter bem flexível, então isso aqui não consegue vencer a resistência da pele para chegar no vaso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dilatar o trajeto para o meu catéter entrar direitinho no vaso. E por isso, o kit vem com um dilatador e com uma lâmina 11. Então o que a gente faz? Rente ao fio guia, eu venho e dou um pique na pele. Tum, faço um cortezinho na pele. Para que serve esse cortezinho? Para facilitar a entrada do meu dilatador. Aí eu introduzo o fio guia no dilatador. E aí eu introduzo aqui o dilatador para vencer a resistência da pele e tecido celular subcutâneo. Fez a dilatação, você retira o dilatador e agora você vai passar o seu catéter efetivamente. Aqui tem um cuidado muito importante que vocês precisam tomar. Se vocês não se atentam à relação entre comprimento do catéter e do fio guia e vocês enfiam tudo isso aqui lá para dentro, tem o risco do guia entrar para dentro do vaso. Então aqui vocês precisam tomar muito cuidado. Vocês vêm aqui, colocam a ponta do guia no catéter e vão introduzindo. Lembra que eu tinha fechado as vias do catéter, então o meu fio guia só vai sair depois que eu abrir a via do fio guia, né? A via principal do catéter. E aí aqui agora é onde vocês têm que tomar cuidado. Vocês não podem fazer isso aqui, ó, simplesmente empurrar o catéter. Chegou no ponto em que o catéter bateu na trava, vocês têm que chegar, segura aqui o seu acesso, puxa o fio guia, até o fio guia sair pela ponta do catéter. Porque quando você fez isso, aí você tem a segurança de que você não vai enfiar o fio guia para dentro do paciente. Então aí você estabiliza o fio guia com o dedo e introduz o catéter. Fez a introdução do catéter, a gente faz a retirada do fio guia. E aí, se isso aqui tivesse numa veia subclávia de verdade, você teria refluxo de sangue aqui, porejando por essa via do catéter. Por essa aqui não ia sair nada, porque essa via já está salinizada e já está fechada, tudo bem? Mas ia porejar sangue por essa via do catéter. Uma forma de confirmar a posição do catéter também é que você conecta o equipo de soro aqui, conecta isso no frasco de soro e abaixa o frasco de soro a um nível abaixo do tórax do paciente. E aí o sangue vai refluir em direção ao frasco de soro. Muito bem, o sangue começou a sair aqui, você simplesmente não vai fechar isso aqui e encerrar o procedimento, porque se você deixar sangue na via, o sangue coagula e você perde a via do catéter. Então, o sangue vai estar vindo, você vem com a sua seringa. Se quiser, aspira um pouquinho para ver se vem sangue. Perfeito, veio sangue. Aí você lava a via do catéter. Você introduz soro até a via ficar limpinha e aí depois você trava a via do catéter. Fez isso, você precisa tampar as saídas do catéter. Isso aqui é uma tampinha que ela é autovedante, você consegue introduzir a medicação sem tirar a tampinha. Então aqui você tem as duas vias fechadas, as duas vias travadas, e aí o que você vai fazer agora é fazer a fixação do catéter. Tem duas formas de você fixar o catéter. Você pode fazer uma sutura em bailarina, ou você pode usar essas duas pecinhas que vêm junto do catéter, que acompanham o catéter.
Essas duas pecinhas são compostas por uma peça de silicone flexível e por uma peça plástica que é rígida. Como é que a gente faz a fixação do catéter, então? Primeiro a gente vem, pega essa pecinha de silicone e encaixa ela no catéter. Quando você tem só a pecinha de silicone, o catéter consegue correr por dentro da peça. Mas depois que você pega a peça plástica rígida e acopla sobre a peça de silicone, o catéter trava. E é isso aqui, o sistema está seguro. Você não consegue tracionar e arrancar o catéter acidentalmente. Feito isso, você precisa fixar o conjunto de peça de silicone e peça plástica no paciente. E aí, para isso, você vai usar um fio de nylon, 3 zeros, passa o ponto na pele, passa pela aleta que tem nessa peça plástica, e aí você prende o fio. Prendeu de um lado. Faz a mesma coisa do outro. E está instalado o catéter. Depois que você colocou o catéter, você precisa cobrir isso aqui com um curativo. O ideal é a gente usar um curativo de filme transparente. Por quê? Porque a gente sabe que incidência de infecção de catéter, e esse dado é especialmente verdadeiro no Brasil, não tem uma taxa desprezível. A gente tem um índice de incidência de infecção de catéter que é relativamente alto. E você usar um filme plástico transparente aqui favorece você identificar uma eventual infecção de sítio de punção. Você vai ver hiperemia, eventualmente pode ter pus ao redor do catéter, e por isso a gente prefere usar um filme plástico ao invés de colocar um bolo de gaze e colocar um micropor aqui por cima, por exemplo. Outra vantagem do filme transparente é que ele é impermeável. Então o paciente pode tomar banho, você molha o filme plástico e o filme plástico continua ali. Não entra água, não entra contaminante no seu catéter. Então a gente tem aqui um catéter venoso central, posicionado e pronto para ser utilizado, de forma segura. E é isso, pessoal.